Quero convidá-los a abrir sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler o texto bíblico que está lá em João, capítulo 4. Um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um encontro bastante conhecido, mas certamente com muitas lições ainda a serem exploradas por todos nós. João, capítulo 4, do 1 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quero convidar você a ler comigo o versículo 4, juntos. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vamos continuar a leitura. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, rogamos-te neste momento a tua iluminação e pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos clareie a visão, a perspectiva e nos faça compreender o texto, apesar das limitações daquele que é o mensageiro da noite. Oramos em nome de Jesus, para que o teu Santo Espírito ensine-nos. Em nome dele que oramos. Amém. Eu ouvi, certa vez, conhecendo alguns missionários, a história de um missionário que, na Ásia, estava por alguns anos, num dos extremos da China, num lugar onde o islamismo alcançou. E lá, aquele missionário, com a sua esposa, era um casal na verdade, pregava o evangelho dia após dia. Num determinado momento, entretanto, ele saiu para evangelizar pela manhã, deixou a sua mulher em casa, a sua esposa. Passada algumas horas, bate-se a porta, ela abre a porta, e lá estava por volta de 15 homens, armados com porretes, entram na casa dela, eram extremistas religiosos, e a espancam de tal maneira que a dão como morta, quebram a casa inteira e vão embora. No final do dia, o seu marido retorna para sua casa, ele percebe a porta aberta, estranha a situação, vai se aproximando, vê a mulher semi-morta, toda a casa destruída. Ele se aproxima dela, abraça com força, ele chora sobre ela, e naquele choro desesperado,
ele ouve à distância o sussurro, uma leve respiração que sai dela mesma. Num impulso ainda de tentativa de salvar a sua mulher, ele a toma nos braços e percebe que ela estava totalmente quebrada, seus braços para um lado, pernas para o outro, mole. Ele a leva até ao rio que tem ali naquela aldeia, a coloca naquelas voadeiras, aqueles barcos com motor no fundo, onde você precisa puxar a corda para que ele saia do lugar. Ele a coloca ali, consegue um barco, pega sentido o único hospital que havia, que seria na verdade um pronto-socorro muito parecido com o nosso CREI aqui em São Vicente. A 3 dias de viagem, rio abaixo. E lá foi ele, orando: Senhor, o Senhor que me tirou da minha casa, me chamou daquele lugar para vir aqui, para pregar salvação e vida a tantos que não creem. Não permita que a minha esposa morra neste lugar. E assim ele foi orando, meus irmãos, por 3 dias, rio abaixo, até que chegou naquele lugar, naquele pequeno pronto-socorro. Ele leva a sua esposa e ali ela começa a ser medicada. Milagrosamente, em 15 dias, os ossos daquela mulher estavam todos reconstituídos. E ela teve alta. Milagrosamente, Deus agiu em favor dela, de maneira que ela ficou completamente restaurada, e eles puderam voltar à sua casa. No caminho de volta, o seu marido disse a ela: olha, eu acho que o nosso tempo aqui já deu, não há necessidade, nós já estamos aqui há muitos anos, e nós estamos correndo risco de vida, diante de situações como essa, podem se repetir novamente. Eu não quero correr o risco de perder você, ou de acabar morto, num país afastado do meu, sem nenhum tipo depois de contato com os meus familiares. É melhor nós voltarmos. E aquela mulher, com muita coragem, disse assim: não, o Senhor Jesus nos trouxe até aqui para anunciar o Evangelho, e para anunciar o Evangelho nós vamos permanecer neste lugar. Eles voltaram à sua casa, retomaram a sua vida. Aquele homem voltou a evangelizar, até que os boatos do seu retorno se espalharam por aquela pequena vizinhança novamente. Aqueles 15 homens se organizaram novamente, foram até a casa dele, num dia em que ambos estavam em casa, bateram-lhe a porta, a mulher estranhou, o marido também, eles se entreolharam, e ela disse: eu vou abrir. Não, eu vou abrir, a mulher disse. Ela foi até a porta, ela abriu a porta, e aqueles homens, quando a viram, estáticos ficaram, aterrorizados, como se tivessem visto uma assombração. Aquela mulher, ela olha bem nos olhos deles e dizem: entrem, eu estava esperando por vocês. E ela saiu de perto, foi em direção à mesa da casa, foi arrumando a mesa, colocou 15 pratos sobre a mesa e começou a preparar um baita jantar para aqueles 15 homens. Sentem-se todos, eu vou preparar o que vocês vão comer. Ela serviu a mesa, e ninguém tinha coragem de botar uma garfada na boca, com medo de ser envenenado. Ela mesma pegou o garfo, comeu do seu alimento, mostrou que não tinha nada, e naquela noite, depois daquele jantar, aqueles 15 homens estavam de joelhos, adorando o Senhor Jesus Cristo pela primeira vez na sua vida. Eu fico me perguntando, o que motiva a mulher e aquele rapaz, esse casal na verdade, a sair do lugar onde estão, seguros, tranquilos, podendo desfrutar de qualquer situação financeira que o seu trabalho lhe permita, mas a botar tudo isso em xeque, a abrir mão de tudo isso, e a ir para um país distante. Uma motivação certamente há no seu coração, ou em seus corações, e a motivação é esta: é a certeza de que o amor de Jesus
alcança até mesmo aqueles que para nós são inalcançáveis. Nós estamos diante de um texto bíblico que mostra exatamente isto. Nós estamos diante de uma mulher em Samaria. Aliás, se você conhecesse o mapa da região, você ouviu na nossa leitura que Jesus estava na Judeia e precisava ir para Galileia. A Judeia ao norte, a Judeia ao sul, Galileia ao norte. E o modo de chegar na Galileia, só se havia 3 formas de fazer. Primeira forma, atravessando Samaria. Segunda forma, pelo mar Mediterrâneo. Terceira forma, indo a pé até o mar da Galileia e aqui pegando um transporte, porque essa região aqui era difícil de andar. Qual era a forma que os judeus faziam? Eles davam a volta por aqui, ó. Eles pegavam o caminho mais difícil, atravessavam o mar da Galileia para chegar na Galileia. E por que eles faziam o caminho mais difícil? Porque o mar Mediterrâneo era muito incerto, muito perigoso. E atravessar Samaria era impossível sequer de ser pensado por um judeu. Um judeu que se preste jamais escolheria passar por Samaria, por motivos que nós veremos quais são. E neste lugar havia uma mulher, na cidade de Sicar, uma mulher que aguardava sem saber a presença de Jesus Cristo ali com ela. E o versículo 4 que nós repetimos disse claramente o motivo disso. Porque era-lhe necessário atravessar. Jesus podia ter atravessado como todo mundo atravessaria. Mas ao contrário, ele vai pelo meio. Porque era-lhe necessário. Havia uma agenda de Deus naquele lugar. Havia o propósito de Deus por alcançar uma mulher que seria inalcançada se não fosse por Jesus Cristo. Aquela mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela não tinha posses, nem grande dignidade. Nosso texto bíblico diz que ela não tinha influência, que ela não tinha uma família estruturada. Aliás, nem o seu nome foi registrado na história. Antes disso, é uma mulher arruinada por uma vida de pecado. E ela só possuía uma coisa: má fama. É o que ela tinha. E apesar disso, Jesus valoriza esta mulher, em detrimento das suas qualidades, em detrimento dos seus predicados, em detrimento de quem ela era. E aquela mulher tornou-se alvo do amor de Jesus, que deixou tudo onde ele estava para ir alcançá-la em Samaria. Nesse sentido, nossa meditação desta noite será sobre o amor que alcança os inalcançáveis. E a primeira lição que esse texto demonstra para mim é que o amor que alcança os inalcançáveis é demonstrado a partir da disposição clara de amar. O mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Pessoas das mais diversas raças, pessoas das diferentes culturas, de diferentes religiões, brancas, negras, pardas, amarelas, vermelhas, ateus ou religiosos, ricos ou pobres, doutores ou iletrados, não importa. Gente mergulhada nas mais profundas selvas, ou então perdidas nas mais montanhas geladas que nós temos na Ásia, por exemplo. Pessoas em grandes centros urbanos, como São Paulo, pessoas em centros rurais, como cidades do nosso interior, no Nordeste ou até mesmo aqui no Sudeste. E a Bíblia diz que o amor de Jesus é tão grande, que até mesmo entre uma vasta multidão, ele identifica uma única pessoa. E esse amor, sendo tão próprio e tão específico a esta única pessoa, que Jesus é capaz de amá-la profundamente, de amá-la absolutamente, de amá-la totalmente, ainda que só existisse essa única pessoa no mundo. Tamanho é o amor de Jesus
por alguém. Aliás, Jesus, ainda que se só houvesse essa única pessoa no mundo, Jesus assim mesmo viria e daria a sua vida por ela. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo certamente disse para si mesmo: Cristo me amou e se entregou por mim. Porque ainda que só existisse eu mesmo no mundo inteiro, Cristo não deixaria de vir somente por uma única pessoa. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você há de lembrar para mim qual é a história que está registrada em João capítulo 3. No capítulo 4 é da mulher samaritana. E no capítulo 3 é a história de Nicodemos. Bem lembrado, presbítero Marcos. O evangelista João me traz duas histórias. Nicodemos no capítulo 3 e a mulher samaritana no capítulo 4. E eu lhes pergunto, por que é que João faz questão de colocar as duas histórias, uma seguida da outra? Ele poderia ter colocado qualquer outra história. Mas por que Nicodemos e depois a mulher samaritana? Simples. João quer que a gente compare os dois. O primeiro, judeu. A segunda, samaritana. O primeiro, um homem letrado, um douto na lei. A segunda, uma mulher que mal sabia ler ou escrever. Nicodemos, um homem fariseu. A samaritana, uma mulher cerimonialmente impura. Nicodemos, um homem de uma moral ilibada, membro do sinédrio. E a mulher, nem profissão é citada. Nicodemos apresenta seu nome, é um homem com nome. A mulher, sem nome. João está claramente comparando as duas realidades e dizendo o seguinte para todos nós: o evangelho de Jesus é para homem e mulher, é para religiosos ou não religiosos, homens de moral ilibada ou pessoas de moral questionável. O evangelho de Jesus não é para apenas os ricos, não é para apenas os pobres. O evangelho de Jesus é para todos. A disposição de Jesus em amar é para amar gente de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações. O evangelho de Jesus é para todo ser humano. E é isso que Jesus está dizendo. Para Nicodemos ele prega: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. E para a mulher samaritana, Jesus demonstra para ela. Ele mostra o que ele havia pregado para Nicodemos. Deus amou o mundo de judeus e de incrédulos, de samaritanos, de tal maneira que deu o próprio Cristo para todo aquele que nele creia não morra. Todos nós, perdidos e afastados de Deus, nós estamos. E somente o amor de Jesus é capaz de nos resgatar. Mesmo aqueles que têm uma vida honrada, precisam tanto quanto de Cristo, quanto aqueles que têm uma moral questionável. Porque ambos, sem Jesus, vão para o mesmo lugar, para o inferno. E é por isso que o evangelho de Jesus vai usar abordagens distintas para pessoas distintas. Irmãos, saibamos disso. Deus amou o mundo. Quem é esse mundo? O mundo são os judeus, são os brasileiros, são os italianos, são os africanos, são os europeus, são os asiáticos, são os da Oceania. O mundo é o mundo. Deus amou este lugar inteiro, pessoas diferentes umas das outras, simplesmente com a intenção de enviar o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, quer judeu, quer brasileiro, quer homem, quer mulher, quer rico, quer pobre, não morra, mas tenha vida eterna. A disposição de Jesus em amar os inalcançáveis inicia a partir do momento em que ele se doa
a amar, que ele escolhe a amar. E ele demonstra isso a partir da sua própria vida, do seu próprio ministério. Há uma segunda lição que esse texto me traz. O amor que alcança os inalcançados é demonstrado em sua disposição em amar e a partir do sacrifício que é buscar. Eu mencionei para vocês que o caminho mais usual de um judeu para ir a Galileia era passar pelo lado. E a pergunta é, por quê? Por uma questão simples. Havia um preconceito cultural, e um preconceito religioso, e um preconceito racial, e um preconceito teológico. Havia inúmeros preconceitos a serem vencidos por Jesus, para que ele pudesse passar por ali. Vamos primeiro para os preconceitos culturais. Qual era a cidade que Jesus estava junto com aquela mulher? Qual o nome da cidade? Sicar. A cidade de Sicar era conhecida como a cidade dos bêbados. Sabia disso? Cidade dos bêbados. Era um território samaritano, onde um judeu, se passasse por ali, ele já estaria contaminado. Se um judeu decidisse tocar num cálice, num copo daquela cidade, certamente ele estaria cerimonialmente contaminado. Então jamais um judeu passaria por ali. Ele jamais teria comunhão com alguém dali. Ele jamais beberia água num copo de alguém dali. E Jesus pede, dá-me de beber. Ele vence o preconceito cultural. Segundo preconceito cultural, um homem jamais falaria com uma mulher. Isso não aconteceria. Jesus não simplesmente invade a dimensão da cultura, como ele faz isso num lugar público. Um rabino só fala em lugares públicos com a sua esposa, não com nenhuma outra mulher. Jesus se dirige a ela, e ele fala com ela sozinho, não tem ninguém em volta. Jesus coloca em xeque a sua reputação, o que vão pensar dele. Jesus coloca em risco a sua imagem, a convivência dele com os outros, tudo por causa de uma única mulher de moral duvidosa. Tamanho o amor de Jesus por aquela mulher. Aliás, o texto bíblico disse que aquela mulher já teve 5 relacionamentos anteriores. Jesus não simplesmente fala com aquela mulher, como ele se dirige a ela numa longa conversa, por alguém que havia sido reprovada pela lei de Israel. E lá estava ele, sem nenhuma acusação, sem nenhuma aproximação condicionada às ações dela, ele simplesmente se aproxima e inicia um diálogo. Preconceito cultural vencido. Segundo preconceito, preconceito racial. Em 722 a.C., antes daquele momento em que estava acontecendo, um rei chamado Sargão II foi até Samaria e leva Samaria inteira cativa. Sua estratégia de dominação, misturar os povos. Um povo unido é um povo forte, um povo misturado é um povo fraco. Então ele mistura uma série de povos na intenção de que, na mistura de raças, esse povo perdesse a sua identidade. E foi isso que aconteceu com os samaritanos. Eles eram judeus que, quando misturados com outros povos, voltaram para sua terra anos depois e vieram sem grande parte da sua tradição judaica. Por isso foram excluídos pelos judeus. E lá estava ele, diante de uma mulher samaritana, uma mulher cujo povo vivia em guerra com Israel há 700 anos. E Jesus vence o preconceito racial de 700 anos atrás, para ir em direção a uma mulher e demonstrar que o amor de Deus também a alcança. Ainda há um preconceito teológico. Os samaritanos, quando voltaram, por não serem aceitos pelos judeus,
eles resolveram construir para si o seu próprio templo. E construíram um templo em Gerizim, a cidade onde ela perguntou: aonde nós devemos adorar? Em Israel, lá em Jerusalém? Naquele templo dos judeus? Ou aqui, neste monte? O senhor que é profeta, o que o senhor responde? E Jesus disse: não é nem aqui e nem lá, mas os meus discípulos vão me adorar em espírito e em verdade. Jesus supera os obstáculos culturais, os obstáculos raciais, os obstáculos teológicos, para demonstrar que uma pessoa certamente é amada por Deus. Irmãos, nós fazemos parte da primeira igreja presbiteriana de Santos. Há muitos lá fora que não perceberam o quanto são amados por Deus. Sabe por que não perceberam? Porque talvez muitos de nós permitamos que os preconceitos barrem as nossas atitudes no alcance destes necessitados. Talvez eu tenha vergonha de falar com uma prostituta, com um usuário de droga, com alguém que fuma muito e o cheiro não me agrada. Talvez eu tenha vergonha de que a minha imagem seja manchada por causa de gente de reputação duvidosa. Eu não quero nem que os meus filhos cheguem muito perto dessa gente. É assim que a gente ouve falar lá fora. Mas o que esse texto está nos mostrando é que o amor de Jesus alcança inclusive estes. E esse amor equipara. Não há diferença entre os rejeitados e aqueles que são de moral ilibada. Nicodemos e a mulher samaritana diante de Deus é a mesma coisa. São apenas configurações de vidas pecaminosas diferentes. Por isso, o texto bíblico muito claramente nos mostra: o amor de Jesus alcança pessoas inalcançáveis. Demonstrado em primeiro lugar na disposição de Cristo em amar. Demonstrado em segundo lugar pelo sacrifício dele de passar por uma cidade, ainda que não fosse necessário passar por ali. Terceiro lugar e último ponto: esse amor é demonstrado a partir de um propósito maior, que é restaurar a vida dessa mulher. Este especificamente é um dos maiores encontros de Jesus com alguém. Tanto é que todo mundo que em geral se converte ao cristianismo, rapidamente já conhece essa história. Não é uma história difícil de ter acesso. Mas essa história ilustra para nós a capacidade de Jesus de saciar a sede humana. O próprio texto bíblico diz para nós que Jesus diz: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que me pediria água, para que eu lhe desse da água viva, e a sua sede seria restaurada, seria saciada. Jesus olha bem nos olhos daquela mulher e percebe qual é a verdadeira sede que ela tinha. É uma busca por Deus, é uma busca por um sentimento, por uma sensação, pelo entendimento de saciedade que só Deus pode trazer. Irmãos, e essa sede continua, dia após dia, homens e mulheres, gente de todos os lugares, buscam desesperadamente por Deus. Há um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. Só Deus pode cobrir esse buraco, saciar nossa sede. Talvez você que esteja me ouvindo nesta noite seja uma dessas pessoas que vivem essa sede enorme, sede que empurra a gente a procurar Deus em lugares que muitas vezes Ele não está, que nos empurra a viver de maneira errada, a tentar saciar essa sede num poço errado. A gente age de maneira imprudente, aquém daquilo que Deus gostaria. Pessoas que na tentativa de matar a sua verdadeira sede, bebem num outro poço, que não de Deus. Mulheres, por exemplo, que vão
de homem em homem, larga de um, se aproxima de outro, na tentativa de achar o grande amor da sua vida, na tentativa de ser abraçada por alguém direito, se esquecem que o abraço que precisam realmente, só Jesus Cristo pode dar. Não somente as mulheres, mas garotos, jovens, adolescentes, adultos, que bebem no poço do vício, que destroem sua vida, que tentam matar a sua sede, tentando, por alguns momentos, sentir algo diferente do que aquela angústia diária com a qual eles passam 24 horas do seu dia. E quanto mais bebem dessa água, mais do fundo do poço se encontram, achando que lá encontrarão talvez a água da vida. E os homens de negócio? Homens que se entregam ao trabalho, que não param, que não sossegam, que acham que a sede deles é o sucesso financeiro. Vão morrer bem-sucedidos, desgraçadamente vazios, porque a sede destes não é de trabalho, não é de dinheiro, é de Deus. Jesus é aquele totalmente disposto e plenamente capaz de satisfazer a sede da nossa alma. E nesse encontro com a mulher samaritana, nós aprendemos certamente que a nossa sede só se resolve em Deus. Que essa sede habita no coração de todo ser humano, mesmo daqueles que não gostam de religião. Lá está a sede. E que Jesus não estabelece critérios seletivos para saciar a sede de ninguém, mas ao contrário, Jesus se prontifica a resolver o maior problema que nós temos, que é a sede da nossa alma. Portanto, o texto finaliza lá no versículo 27, quando diz que a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens daquela cidade: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram-lhe ao encontro, naquele momento em diante. Aquela mulher deixou tudo para trás, foi àquela cidade, e ela foi anunciar o encontro que ela teve com Jesus. Ela testemunha da sua vida e deste encontro à cidade, dizendo: será este porventura o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo? Um judeu, um homem sem muita importância no começo da nossa história, mas que para ela se torna o Salvador do mundo e da própria vida dela no final deste encontro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quem tem um encontro com Cristo tem pressa para falar dele lá fora. Reverendo Hernandes disse certa vez que a igreja ou é uma agência missionária ou se torna um campo missionário. Ou a igreja evangeliza ou ela precisa ser evangelizada. Esta foi a razão pela qual essa mulher samaritana saiu do seu lugar e foi à sua cidade anunciar de Jesus Cristo. Porque o amor de Jesus a preencheu de tal maneira que ela não pôde ficar em silêncio. Essa é a mesma razão que aquela mulher missionária, do começo da nossa história, decidiu ficar no lugar onde estava, simplesmente para dizer: o Senhor Jesus está vivo. E Ele pode saciar o seu coração. Creia nisso. Quem beber dele nunca mais terá sede. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que a Tua palavra surta o efeito no nosso coração de tal maneira que nós saiamos daqui com o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, aquele capaz de saciar nossa sede e nos levar a este mundo lá fora, a sermos preservados e preservadores da vida daqueles que são amados por Ti, ó Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a trazer para o coração estas verdades e a anunciá-las mundo afora, que o Senhor Jesus vive
e que Ele veio ao nosso encontro saciar a nossa alma. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, tragam sobre nós a água da vida, a pessoa de Jesus, hoje, para todo sempre, levando-nos a proclamar os grandiosos feitos de Jesus nosso Senhor, por onde quer que estejamos, em nome de quem oramos, amém.